Vidas com História. José Milhazes nasceu na Póvoa de Varzim em 1958. Estudou num seminário, mas não é padre. Quis ir para Coimbra estudar Direito, mas não é advogado. Acabou na União Soviética a estudar História da Rússia na Universidade de Moscovo. É jornalista, escritor, tradutor e possivelmente o português que melhor conhece a Rússia, país onde viveu 38 anos. Acabou de lançar o livro A Mais Breve História da Rússia, dos eslavos a Putin, uma obra que ajuda a compreender o povo russo num momento tão delicado da história da humanidade. Olá, Zé Milhazes, bem-vindo ao Vidas com História. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Quais são as memórias mais remotas que o Zé Milhazes tem da infância? Eu tenho algumas memórias pouco da vida na comunidade pescatória da Póvoa de Varzim. E de alguns momentos que me ficaram marcados, como, por exemplo, quando havia alguma tragédia no mar, o que era muito frequente, e como toda a minha família estava ligada ao mar, nós sentíamos essa tragédia de perto, embora nem sempre compreendêssemos o que realmente estava digamos, em jogo, porque eu ainda era criança. Depois, claro, lembro-me da primeira vez que fui para a escola primária, que para mim foi uma grande alegria, embora, claro, que, tal como muitos outros alunos daquele meio, o principal não era estudar, era, digamos, aprender mais ou menos, fazer a quarta classe e depois ir para o mar. Digamos, isso aí, e eu, à medida que fui avançando, vi que não queria ir para o mar, e então aí foi fazer o ciclo preparatório na altura e depois E aquele 15 de agosto ajudou a não ir ao mar? Aquele susto que apanhou num dia 15 exatamente, exato. Eu quase que morri afogado, não fora o meu defunto irmão me ter arrancado, e isso foi um fator determinante, embora também, claro, a vida que os pescadores tinham era e continua a ser, infelizmente, muito arriscada e, digamos que, por vezes muito mal organizada e pouco segura. E depois são aquelas memórias aquelas prendas de Natal, o carrinho de plástico quando vinha, ou uns sapatos novos, que era coisa muito rara. Nós geralmente andávamos com uns socos de madeira, mesmo no inverno. Quer dizer, e depois aquelas andanças de criança com outros em grupo, a apanhar caracóis para comer, ou apanhar amêijoas na praia, ou para vender ou para comer. Não sei se pode dizer, mas a roubar umas espigas de milho quando era necessário, ou alguma fruta quando estávamos na época. Ou seja, aquelas malandrices que também não eram malandrices, também ajudavam a encher o estômago. Embora eu possa dizer que a minha família vivia com grandes dificuldades, e eu não posso dizer que passei fome. Não. Ou quer dizer, ou se passei foi por alguma situação, digamos, extraordinária. Mas também tínhamos daquelas coisas que hoje parecem caricatas, na altura não eram. Era quando a gente se sentava à mesa e dizia outra vez peixe.
Quer dizer, porque carne só havia ao domingo. E então hoje, alguém que nos ouça diz, pois é, estão a ver, eles eram tão bem criados Só comiam peixe. que tinham uma alimentação tão racional. Como os tempos mudam, não é, Zé Bilhases? É verdade, é Zé, verdade. como era a relação com os pais? A relação com os meus pais foi sempre uma relação boa. O meu pai, digamos que foi um homem de muitas viagens. O meu pai tinha 7 filhos e tentava fazer sempre com que tivessem meios para, pelo menos, sobreviver. E, nesse sentido, o meu pai ia até ao fim do mundo. Quer dizer, o meu pai andou muitos anos na pesca do bacalhau, na Terra Nova, na Groenlândia. Esteve em Moçambique, Depois, no quando Camarão? vinha para cá, ia para as traineiras para Matosinhos. Depois, no início dos anos 70, foi para Moçambique, para a pesca do camarão, tentar melhor sorte. E pronto, e andava assim, embora deva dizer que, digamos, isso não levou a que o meu pai trabalhava muito. Agora, pronto, quer dizer, eram 7 bocas para comer, mais a minha mãe 8. Claro que nós tínhamos os meus avós maternos que também viviam connosco e que davam sempre alguma ajuda, mas não era porque o meu pai não se esforçasse. E ele passava metade da vida longe da família. E também depois, quando apareceu já o meu irmão, começou a trabalhar no mar, e ele começou a trabalhar muito novo, tinha, se não me engano, 11 ou 12 anos quando foi para o mar, após a 4ª classe, que também dava uma ajuda e que também depois começou, e quase até ao fim da vida, andou sempre a trabalhar primeiro no bacalhau, depois em navios de transporte em numerosos países, plataformas de exploração de petróleo, etc, etc. Ou seja, quer dizer, nós periodicamente víamos o nosso pai. Era uma grande alegria quando ele vinha. Nós íamos esperar à beira da igreja do Senhor dos Navegantes, nas Caxinas, onde parava a caminhoneta, e era uma grande tristeza quando ele ia. Quando vinha, chegava, de vez em quando até trazia alguma coisa, alguma prenda, que não era para as medidas de hoje, não era nada, mas trazia sempre algo de simbólico, alguma peça de roupa que vestiam no Canadá, mas em Portugal ainda não... Mas assim, coisas de pouca importância, mas isso era sempre uma grande alegria. Juntavam-se os filhos de todos. Eu lembro-me, nessa altura, pessoas como aquele antigo jogador de futebol do Porto, o André, que nós nos encontrávamos, porque o pai dele andava no mesmo navio que o meu pai. Ele é mais velho do que eu, era da idade do meu irmão, mas nós conhecíamos e encontrávamos nesses momentos, quando nós estávamos à espera da caminhoneta que os trazia de Aveiro para as Caxinas, e depois para a Póvoa de Varzim. Mas lembro-me às vezes também ter ido, quando era criança, a Aveiro esperar um navio, que era uma coisa também muito para nós, muito, digamos, interessante, ver o navio. E os navios naquela altura ainda não tinham velas, e esperar. Depois as crianças podiam entrar nos navios e ver, embora, quer dizer, aquilo não tivesse muito que ver, porque as condições em que trabalhavam
os bacalhoeiros eram absolutamente desumanas. E daí, digamos, mas para nós crianças era sempre interessante ver o navio à vela a chegar e ver qual era o nome do navio. E eu lembro-me quando navios começavam a se aproximar dos Açores, então a minha casa estava ligado o rádio em ondas curtas para se conseguir a ver se aparecia ou se falava o capitão do navio que nós estávamos a esperar. Neste caso era o Vaz, onde trabalhava uma grande parte da minha família, e depois o Luís Arribal. E pronto, eram estes momentos que marcaram muito as minhas relações com o meu pai. Depois eu fui para a União Soviética contra a vontade dele, mas nunca nos demos mal. Tivemos sempre uma relação muito amiga, muito estreita, até porque eu lhe devo muito a ele, até ele ter falecido. Com a minha mãe também a mesma coisa. A minha mãe, sendo uma pessoa simples, estava sempre disposta a apoiar. E com as irmãs e o irmão? As irmãs também, tinha uma catrefa de irmãs, tinha e tenho 5, que também foram trabalhar todas muito novas, e que, graças a elas e ao meu irmão e aos meus pais, é que eu consegui, digamos, ir além, sair fora do ambiente pescatório, como se costuma dizer. Eu fui das primeiras pessoas a sair daquele ambiente e a entrar numa universidade, depois a licenciar-me e a doutorar-me. Hoje, felizmente, e digo isto sem qualquer sombra de tristeza, não tenho entre os meus sobrinhos nenhum pescador. A primeira forma de Zé Milhazes conhecer o mundo foi nos escuteiros? Foi, sem dúvida. Eu comecei digamos, antes dos escuteiros havia uma coisa, eram as romarias, a Santa Eufémia, íamos à Nossa Senhora da Alegria, ali tudo perto, mais ou menos, da Póvoa, perto para hoje, porque naquela altura, São Bento da Porta Aberta, no Gerês, e essas foram as primeiras sensações para nós. Era uma grande festa quando éramos os escolhidos para ir com o avô, com a avó, ou então com o avô para ir ver o futebol, ir ver o Varzim, que é a equipa do meu coração, e o Varzim lá ia jogar, por exemplo, eu lembro-me de ter ido uma vez com o meu avô a Tomar ver o futebol. Digamos que essa foi uma das formas de descobrir um mundo além daquela zona onde eu vivia, que entre as Caxinas e a Póvoa, que naquela altura chamava-se Poça da Barca, hoje não tem nome. Depois, claro, eram os escuteiros. Os escuteiros já também davam os acampamentos, por exemplo, eram sempre um motivo de grande alegria, às vezes com problemas, mas que se resolviam sempre. Entrava-se em contacto com outras pessoas, com outros jovens diferentes, de outras condições sociais, e daí que o escotismo ajudou-me também, digamos, a alargar um pouco o meu globo terrestre, porque nós normalmente vivíamos muito separadamente. Televisões, eu lembro-me que havia uma família que tinha uma televisão em casa, que não eram pescadores, e que nós, miúdos, íamos todos para a janela, colados à janela, a ver televisão. O primeiro televisor a preto e branco apareceu na casa da minha mãe em 1980, ou seja, quando a RTP começou a transmitir as emissões a cores. Por isso já fazem ideia do que era a nossa infância. Quer dizer, às vezes uma ou outra tasca não, as tascas não tinham televisão naquela altura, mas às vezes um restaurante ou um café, começavam a aparecer uns cafés naquele ambiente, e então nós, claro que íamos para o café quando
havia oportunidade de ver algum futebol ou isso, mas corriam connosco porque nós ocupávamos lugar e não comíamos nada. Tínhamos sorte se tivéssemos alguém conhecido lá sentado, alguma pessoa mais velha. O meu avô, por exemplo, levava-me muitas vezes, quando ia ao café ao fim de semana, oferecia-me umas cervejas com termossos, e pronto, e foi assim que fomos, digamos, fui saindo daquele ambiente que era muito fechado naquela altura. O Zé Milhazes estudou num seminário. Nunca pensou ser padre? Pensei, por isso é que fui para o seminário. E eu não fui para o seminário porque queria estudar. Eu fui para o seminário porque queria ser padre. O que aconteceu é que eu, ao estudar no seminário, digamos, tinha mesmo que aprender e tinha que avançar nos meus estudos. E só mais tarde, quando eu saí do seminário, mas considerei que deveria continuar a estudar. Digamos que eu não faço parte daquelas personagens dos romances clássicos da literatura portuguesa em que muitas das pessoas iam para padres para estudar. Não, eu não. Eu fui porque queria ser missionário e lá, pronto, fui aprendendo, aprendi imenso. O nosso seminário aí era uma escola absolutamente única e eu até hoje estou grato aos missionários comunianos. Nós tínhamos uma formação excelente, muito pouco ortodoxa, aberta. Tínhamos professores, os professores, a maioria, eram, se assim podemos dizer, civis, e eu guardo grandes recordações deles, porque nós estudávamos muito e tínhamos um nível de preparação muito superior ao das escolas de Estado, o que não evitou que, no 25 de Abril, toda a gente passou com os chamados processos administrativos e só tiveram que pagar a fava os seminaristas. Foi o meu caso, embora tivesse notas altas, mas lá tive que fazer os exames de 5º ano. Mas pronto. E pronto, aí depois abandonei o seminário. O Zé Milhazes entrou no seminário para ser padre e saiu de lá ateu. Como se deu essa mudança? Quer dizer, isso é uma mudança que vai andando a pouco e pouco. Quando começas a ver que há um desfazamento entre a doutrina e a realidade e começas a fazer muitas perguntas. Isto por um lado. Por outro lado, apareciam novas ideias naquela altura. Quero lembrar que é pós 25 de Abril, logo a seguir. Eu saí do seminário, se não me engano, julho, foi no fim do ano letivo do atribulado ano de 1974. E pronto, e essa abertura à procura de novas ideias e de toda aquela agitação que havia na sociedade levaram-me a que eu, mais tarde, aderisse à União dos Estudantes Comunistas, muito porque considerava a sociedade uma sociedade extremamente injusta. E eu queria mudá-la. Queria mudá-la e mudá-la o mais rápido possível. Daí aderi à União dos Estudantes Comunistas. E foi a União dos Estudantes Comunistas que o levou para Moscovo para estudar, Zé Milhazes? Sim, é exatamente isso. É. Eu, em 1977, tenho que ir para Moscovo. Tenho que ir, não. Eu fui voluntariamente. Ofereceram-me uma bolsa de estudo e eu fui. Avancei. Zé Milhazes aterrou em Moscovo a 10 de setembro de 1977. Qual foi a primeira impressão da Rússia? A primeira impressão foi estarmos muito tempo à espera do autocarro
e depois sermos levados para um hotel, onde tivemos alguns dias e onde estávamos instalados em quartos, onde havia uma quantidade enorme de pessoas, porque aquele era um centro, uma espécie de centro de distribuição dos alunos que vinham dos vários continentes. Nós tínhamos que ficar ali primeiro para fazer testes médicos e etc. E depois é que mandavam, distribuíam. Daí que a primeira imagem é esse hotel, Hotel Universidade, onde eu tive 3 ou 4 dias, porque, ao contrário de muitos outros, demoraram algum tempo a decidir onde eu ia estudar. Não sei porquê, não faço a mínima ideia. Zé, Felizmente deixaram-me ficar em Moscou. Zé, ficar em Moscovo em vez de ir para outra zona da Rússia, como por exemplo uma rapariga portuguesa que o Zé conheceu, que tinha um grande enxoval, foi uma mais-valia para si? Claro, isso aí não há a mínima dúvida. Uma coisa era ir, por exemplo, a Moscovo, São Petersburgo, Kiev. Outra coisa era ir para Varonas, Krasnodar ou outras cidades da província, onde as dificuldades eram muito maiores, em termos, mesmo até em termos de produtos alimentares e claro que mesmo as condições de ensino. Eu estudei na Universidade de Moscovo, que era naquela altura uma das grandes universidades em termos mundiais. E nesse sentido eu tive muita sorte e claro que para mim isso aí foi também determinante na forma como depois fui estudar História da Rússia. Porquê que estudar a História da Rússia, Zé Milhazes? Olha, porque estudar Direito na União Soviética não tinha sentido. O sistema jurídico deles era completamente diferente do nosso e se eu viesse para aqui iria ter grandes problemas em reconhecer o diploma. E eu, se não me engano, também tentei ir para a Psicologia, mas depois era a Matemática, que eu tinha-me zangado com a Matemática no 5º ano. Embora até lá tivesse sido bom aluno na Matemática. E pronto, e fui para a História, e para a História da Rússia, porque eu disse, já que estou aqui na Rússia, eu posso aproveitar e estudar a História da Rússia, que acho que é o mais útil, e acertei. Foi difícil aprender russo? O alfabeto cirílico foi a maior dificuldade? Aprender o alfabeto é difícil, porque você tem que começar como uma criança que aprende as letras, a desenhá-las, porque há muitas letras que não são iguais ou são semelhantes. Depois era não confundir, porque há letras que em português ou em latim se leem de uma forma e no alfabeto cirílico se lê outra. Sei lá, nós temos o P, pinto, mas o P em russo significa R. E nós não podíamos confundir, digamos, não podíamos confundir isso. Agora, a aprendizagem da língua, primeiro os portugueses aprendem facilmente. E a aprendizagem da língua depende muito da socialização, do contacto com pessoas e tudo isso. Por isso, eu no liceu e até no seminário não era grande coisa a línguas estrangeiras, devo reconhecer. E eu no 7º ano tive grande dificuldade em passar a inglês, embora as outras disciplinas que não fossem línguas tinham notas muito altas. Mas quando se chega à Rússia, é um lugar completamente desconhecido, e onde você tem que sobreviver, a não ser que se queira vir embora imediatamente, você tem que aprender a língua. Quer dizer, não tem outra hipótese. E então aí, bem ou mal, lá vai começando a pronunciar as palavras, dizendo asneiras, sem querer, trocando os Vs pelos Bs, como acontece no meu português do Norte. Mas pronto, mas lá fomos andando, com alguma dificuldade, mas lá íamos aprendendo. Por falar em dificuldades, o internamento que o Zé Milhazes teve no primeiro hospital clínico anti-tuberculose de Moscovo foi a maior dificuldade que
teve na Rússia? Não. Não, isso até ajudou a integrar. Isso até ajudou a integrar. Digamos, foi a maior dificuldade no sentido em que perdi um ano de estudos, não pude estudar. E pronto, e não é nada agradável estar 9 meses num hospital internado. Mas, em termos de língua russa, até foi importante, porque além da língua russa, digamos, corrente e normal, aprende-se também o calão de uma forma muito desenvolvida, porque muitas das pessoas que lá estavam eram pessoas que tinham estado em prisões, ligadas ao submundo. Daí que também aprendi imenso, conheci lá pessoas muito interessantes e por isso era uma forma de aprender também. Fez muitas amizades improváveis? Elas eram todas improváveis. Eram todas improváveis, porque lá, desde um amigo meu que também já faleceu, infelizmente, que era um poliglota extraordinário, pá, que na era comunista vem ter com um grupo de estudantes e começa a falar com eles num português perfeito, a dizer-lhe que é do CDS, que é um liberal, etc., por aí fora, e o pessoal fica todo de boca aberta a olhar para ele, julgando que fosse um provocador da CIA. Não era, efetivamente era um homem extraordinário, com uma cultura raríssima. Ele sabia mais de 30 línguas estrangeiras. Conhecia a nossa história, ele tinha-se especializado em História de Portugal, não escondia que era anticomunista, digamos, que era um liberal. Pronto, claro que depois transformou-se num dos meus maiores amigos e mestres. E apareciam assim outras personagens, depois começávamos a... Naquela altura havia muitas ligações entre a União Soviética e as ex-colónias portuguesas e era preciso tradutores. E então eu aí rapidamente comecei a trabalhar, a traduzir filmes, que depois iam para Angola, Moçambique. E isto aqui punha-me em contacto com outras pessoas. Por exemplo, com o chamado mundo lusófono, as pessoas que falavam português, que não eram muitas, mas já havia. E depois tem os namoricos, que é uma das formas de integração mais eficazes. Por falar em namoricos, lembra-se do dia em que conheceu uma rapariga estónia chamada Siri? O dia não, pá. O dia não. O dia não. Sei que foi um sábado. Foi um sábado e foi numa festa. Isso lembro-me bem. Agora o dia não posso precisar nem o mês. Sei o ano, que é 1982, mas pronto, foi numa festa, na residência onde nós vivíamos, que era uma residência gigantesca, onde tinha pessoas de todo o mundo e de todas as raças, e pronto, e onde convivíamos, fazíamos amigos, alguns deles ainda são grandes meus amigos, vivem em Espanha, nos Estados Unidos, sei lá onde, na Suécia, na Finlândia, quer dizer, em Angola. Pronto, fomos que dispersamos-nos no mundo, mas naquela altura era uma fonte também de integração e de cosmopolitização, conhecer os outros. Claro que aqui é inevitável que nós nos dávamos melhor com, sei lá, com os espanhóis ou com os brasileiros do que com os vietnamitas. Mas isso é uma coisa normal, embora pronto, nós olhássemos para os vietnamitas com uma certa admiração, muitos deles tinham combatido contra os norte-americanos. Era muito difícil, digamos, até com pessoas da Coreia do Norte que viviam à parte, estudavam, mas viviam quase que isolados. Pronto, no entanto, tinham outros, tinham gregos,
Europeus ocidentais não eram muitos, um ou outro espanhol, bem, mas tinha argentinos, brasileiros, e com esses nós tínhamos relações extremamente cordiais e uma grande amizade. Não fugindo à minha questão, Zé Milhazes, como surgiu o amor pela Siri? E qual a importância do amor na vida de Zé Milhazes? A importância é aquela que deve ter na vida de qualquer pessoa. Digamos que já a tinha visto antes, já me tinha chamado a atenção, mas um momento, digamos, em que começamos a conviver foi aquele. Até porque aqui é uma história curiosa, porque nós, os estrangeiros, tínhamos coisas que os soviéticos não tinham acesso, mas coisas, calças de ganga, sei lá, discos. E eu lembro-me que nessa altura nós tínhamos no nosso quarto, eu vivia com outro português, tínhamos Pink Floyd e o Genesis, não sei quanto. E então, muitos dos soviéticos vinham-nos convidar para festas, desde que nós levássemos os discos para tocar. E pronto, foi numa festa dessas que aconteceu o encontro. Depois pronto, nasceu a minha filha depois veio o filho, também mais tarde, e pronto, e continua até hoje. Em casa, que língua falam, Zé? Depende. Depende do tema, depende de quem esteja à mesa ou quem esteja sentado connosco, mas normalmente eu, como a minha mulher já vive aqui há muitos anos em Portugal, nós falamos muito português entre nós. Eu não falo estónio com a minha mulher porque o estónio é uma língua impossível de se aprender. Mais difícil do que o russo? Muito, mas incomparavelmente mais difícil do que o russo, nem sequer tem comparação. Claro que a minha mulher com os meus filhos ou com os netos fala estónio, eu sei algumas palavras, mas comigo às vezes estamos a falar português, depois passamos a falar para russo, mas de uma forma absolutamente... Por exemplo, se começamos a falar de política russa, claro que começamos a falar em russo. Ou de outra coisa ligada à Rússia. Agora, se estamos a falar de trabalho aqui ou isso, aí do português. Mas nós nem damos conta da transição. É uma coisa que está automatizada. E quando é que o Zé Milhazes perdeu o amor pelo comunismo? Olha, demorou algum tempo. Demorou algum tempo, mas acabou por acontecer. E também muito graças à minha mulher, porque a minha mulher era anticomunista ferrenha e não escondia as suas convicções ideológicas. E depois é a própria vida em si. Cá está quando nós vemos que a realidade não tem nada a ver com aquela doutrina que nós íamos aprendendo e depois aprofundamos na universidade. Que a igualdade iria ser cada vez maior à medida que o socialismo avançava, e depois nós víamos que não era verdade, e que havia discriminação por nacionalidades, os judeus tinham problemas, outros povos que não russos também tinham problemas, as pessoas que estudavam connosco, muitas delas não podiam contactar connosco porque pertenciam à chamada nomenclatura soviética. E depois, quer dizer, eu ter saído do mundo que ainda não era o mundo dos hipermercados, nem dos supermercados, talvez. Quer dizer, vou para um mundo onde as carências eram ainda maiores do que aquelas que eu observava. Fui ir a uma loja e... Isto fez o Zé Milhazes, em 91, deixar o Partido Comunista Português? Sim, sim. Eu ainda fui daqueles que
pensei que seria possível renovar o PCP, principalmente com a perestroika. E vi que era inútil estar a perder mais tempo. E aí separei-me, definitivamente. E como explica, em pleno século XXI, Portugal ainda ser dos poucos países em que o Partido Comunista tem assento parlamentar? Subdesenvolvimento. Esta palavra diz tudo. Porque depois vem todas as outras coisas que aparecem do subdesenvolvimento, que é, digamos, corporativismo, as cunhas, as luvas, aquelas coisas todas que... Há dias o Zé Milhazes, numa entrevista ao Expresso, dizia que as cunhas são uma das maiores formas de corrupção. Claro que são. E são uma das formas que metem dentro das pessoas, dentro da cabeça das pessoas, a corrupção. Porque você acaba por ver que, por via normal, você não consegue nada. Esse é que é o problema. Quer dizer, isso é uma forma terrível de você não cresceu, não nasceu num berço de ouro. Você não pertence a um determinado extrato social. E você tem que começar o tal verbo famoso, desenrascar. E tem que começar a entrar em esquemas para começar, digamos, a subir ou a ir a algum lado. Ou a trabalhar. É preciso meter uma cunha aqui, outra cunha ali, ou ter um amigo ali, outro amigo ali, ou familiar, etc. Isto aqui de forma completamente... um dos princípios da sociedade democrática, que é a igualdade de oportunidades. Quando é que o Zé percebeu que a sociedade era hipócrita e existia uma grande diferença entre as palavras e a realidade? Quer dizer, isso eu já percebi há muito. Agora, o que me chocou foi quando eu regressei a Portugal e vi que Portugal, tendo mudado muito, imenso, em muitos aspectos, nesses aspectos, continuou na mesma sem mudar nada. Até pelo contrário, em alguns lugares até se tornou pior. O caso da corrupção, da grande corrupção, da média e estas coisas todas de capelinhas e corporativismos. E eu pensei que Portugal, nesse sentido, já fosse mais moderno. E hoje em dia, como é que o Zé Milhazes se define politicamente? Olha, boa pergunta. Não sei. Não sei porque, repara uma coisa, estar a falar em esquerda e direita é absolutamente absurdo nesta altura do campeonato, como se costuma dizer. E eu não consigo... Há países de direita que vivem muito mais à esquerda do que outros países de esquerda que vivem muito mais à direita. E vá lá saber o que é direita e o que é esquerda. Isso no tempo da Guerra Fria, até ao fim da União Soviética, ainda tinha algum sentido. Agora, nós temos é que encontrar novos, digamos, objetivos, novas linhas para definir, por exemplo, a justiça social, é de direita ou de esquerda. A corrupção é de direita ou de esquerda. E se formos por aí fora, nós começamos por ver tudo virado de pernas para o ar. Quer dizer, é cómodo dizer, olha, aquela da extrema-esquerda ou aquela da extrema-direita, mas depois tens um partido de extrema-esquerda que é nacionalista, o que é um contrassenso, e dizes, como é possível? Se existe, é porque é possível. E daí que eu não tenho alguns princípios, por exemplo, o princípio da igualdade de oportunidades. Não da igualdade, porque a igualdade é utópica. A igualdade é utópica, porque não há duas pessoas iguais, não há nada neste mundo que seja igual. Agora, o que eu defendo é a igualdade de oportunidades. Todos devem ter possibilidade de
conseguir os seus objetivos por meios legais e pela competência. Eu sou um defensor da meritocracia. É o mérito que deve definir a pessoa e não a ascendência social. São estes princípios com que me vou regendo e que vou tentando observar na vida. Os russos querem ser europeus, Zé Milhazes? Uma grande parte quer ser europeia. Porquê, Zé Milhazes? Porque a vida na Europa é bonita. Os padrões de vida são diferentes. Agora, há muitos que querem viver à europeia, mas continuam a pensar, digamos, de forma imperialista, de que o povo russo tem um lugar especial na história, de que tem direitos a que os outros não podem ter, e etc. Na cabeça de muitos há ambiguidade. Eu vejo estes grandes nacionalistas, eu vou dar um exemplo, estes ultranacionalistas que se veem a discursar aí, a fazer propaganda nos canais de televisão russa, ou até mesmo presidente russo ou outro qualquer, você vai ver, pá, e ele é um grande patriota, mas o fato é italiano. E a camisa pode ser francesa. Se ele tiver umas cuecas russas, já é muito bom. Coisa que eu duvido, por exemplo. O que é necessário para enfraquecer Putin, Zé Milhazes? É que os russos tomem consciência de que Putin está a levar a Rússia para o caixão. E aí são os russos que têm que decidir e têm que tomar essa decisão. Putin meteu o país num beco sem saída. Vamos ver como as coisas vão continuar, mas pode ser que mais tarde ou mais cedo ou a corte de Putin ou os russos decidam tirar o poder a Putin, porque os russos também estão a sofrer muito com esta crise. Quais são as grandes mentiras de Putin? Olha, primeiro é a mania de querer libertar toda a gente. Por exemplo, os russófonos, chamam os famosos. Eu sou russófono e não quero que o Putin me liberte. Já estou farto dele até aos olhos. E como eu, há muita gente que não vê em Putin um libertador de coisa nenhuma. É um ditador com complexos de inferioridade e sonhos imperiais e que chegou ao poder na onda da estabilidade para o país e deu alguma estabilidade nos 2 primeiros mandatos, mas depois começou a política tradicional expansionista que faz com que a Rússia tenha graves problemas e não tenha capacidade económica de aguentar. Zé Milhazes, se os políticos, a grande maioria, não fossem analfabetos a nível de história, a guerra na Ucrânia podia ser evitada? Claro que sim, eu não tenho a mínima dúvida. Eu aí não tenho a mínima dúvida, porque não se teriam cometido erros como aqueles que se cometeram, tanto da parte russa como da parte europeia e dos Estados Unidos. É que muitas das vezes os políticos não têm noção da forma como pensam os parceiros do outro lado da mesa que estão sentados a conversar com eles. Não têm em conta que são pessoas de outras civilizações, com outros princípios até às vezes, e pensam que todos estão formatados, digamos, da mesma maneira que eles. E aqui é sempre preciso encontrar um equilíbrio para não sermos nós a chegarmos e a dizer nós é que temos toda a razão e vocês têm que fazer como nós é que somos os democratas e vocês têm que ser democratas, quer queiram, quer não. Ou o contrário, como acontece agora com Putin, que Putin tem a maneira que tem que libertar toda a gente.
que é o dirigente de um povo escolhido, que tem uma missão que é uma missão divina. Os russos ainda não conseguiram invadir Kiev. Acha que vão recorrer a armas químicas ou nucleares? Olha, eu espero bem que não. Isso seria terrível. As armas nucleares, eu acho que a probabilidade é muito baixa, a não ser um ato de desespero de um louco. As armas químicas pode ser possível, até porque isto das armas químicas e das armas nucleares pode acontecer inconscientemente. Há, por exemplo, fábricas químicas na Ucrânia, se cair uma bomba lá em cima, aquilo rebentar, aquilo provoca uma guerra química. Podem ser milhares de pessoas que ficam afetadas. O mesmo se passa com as centrais nucleares. Um erro de cálculo e uma central nuclear pode começar a ter problemas e levar a consequências como Chernobyl. Como vai terminar esta guerra, Zé Milhazes? Boa pergunta. Eu espero que, como sempre, em paz. E como vão ficar descritos na história Putin e Zelensky? Putin vai ficar ao lado de Hitler, Stalin e produtos afins. Zelensky vai ser um símbolo de uma coragem de um David que enfrentou Golias e não só. Ele teve o apoio do seu povo, ele conseguiu mobilizar os ucranianos. Que era isso que Putin não esperava. E nesse sentido, Zelensky merece já um lugar na história. Completa a seguinte frase, Zé Milhazes. A vida é... O que é? Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.